Você já teve aquela sensação de que o universo quis te mandar um sinal? Como se algo, lá no fundo da realidade, tivesse um propósito oculto. Pois bem, prepare-se. Hoje você vai conhecer 4 coincidências tão absurdas, tão impossíveis, que parecem desafiar completamente a lógica, a matemática e até o próprio tempo. Será que é tudo acaso? Ou existe algo maior agindo nas entrelinhas da nossa existência? O naufrágio que previu o Titanic. Em 1898, o escritor americano Morgan Robertson publicou um romance chamado Futility, The Wreck of the Titan. A história falava de um navio luxuoso chamado Titã, considerado inafundável. Durante uma viagem de abril, o Titã colide com um iceberg no Atlântico Norte e afunda, levando consigo centenas de passageiros por falta de botes salva-vidas. Até aqui, parece apenas uma tragédia fictícia. Mas 14 anos depois, em 1912, o RMS Titanic, um navio real e também considerado inafundável, repetiu exatamente o mesmo destino. Mesmo mês, mesmo local aproximado, mesmas circunstâncias, e até a mesma velocidade de impacto. O detalhe mais impressionante: Robertson escreveu seu livro anos antes do Titanic sequer ser projetado. Coincidência? Ou uma espécie de premonição do inconsciente coletivo? Os Irmãos Gêmeos do Destino. Em 1975, nas estradas de Hamilton, nas Bermudas, um homem foi atropelado e morto por um táxi. Um ano depois, o irmão gêmeo da vítima, caminhando na mesma rua, foi atropelado pelo mesmo taxista, dirigindo o mesmo carro, com o mesmo passageiro dentro. Os registros policiais confirmam os detalhes. É como se a vida tivesse apertado o botão repetir. Probabilidade? Astronomicamente improvável. Mas para quem acredita em destino, parece que havia algo mais ali, uma estranha sincronicidade ligando os dois irmãos até o último instante. O bebê que caiu 2 vezes, e foi salvo pelo mesmo homem. Em 1937, um homem chamado Joseph Figlock caminhava tranquilamente por uma rua de Detroit, quando um bebê caiu de uma janela do 4º andar, direto nos seus braços. Milagrosamente, nenhum dos dois se feriu. Um ano depois, em 1938, Figlock caminhava novamente. E outro bebê caiu da janela, do mesmo prédio, no mesmo andar, e novamente caiu nos braços dele. A polícia confirmou o caso nos jornais locais. 2 bebês diferentes, 2 anos seguidos, mesmo local, mesmo homem. Há quem diga que Joseph Figlock era uma espécie de anjos dos acasos, um protetor enviado pela sorte. Ou talvez o universo apenas estivesse brincando de repetir o impossível. O retrato do tempo, um homem que encontrou sua própria foto do passado. Em 1990, um professor britânico chamado George D. Bryson hospedou-se em um pequeno hotel em Kentucky, EUA. Ao preencher o cadastro, o atendente ficou espantado. O hóspede anterior, que deixara o quarto naquele mesmo dia, também se chamava George D. Bryson. Coincidência de nome, certo? Mas a coisa ficou mais estranha. O outro George Bryson tinha o mesmo número de quarto, assinava da mesma forma, e, segundo os registros, vinha da mesma cidade natal, Louisville. 2 homens, nomes idênticos, mesma cidade, mesmo hotel, mesmo quarto, e nunca se conheceram. Até hoje, o caso é estudado por psicólogos e estatísticos, e ninguém conseguiu explicar de forma plausível como uma coincidência tão específica poderia ocorrer. Coincidências acontecem todos os dias. Mas, às vezes, elas ultrapassam a fronteira da lógica e nos fazem questionar: será que o acaso é apenas uma ilusão? Talvez existam padrões invisíveis conectando tudo: eventos, pessoas, destinos. E, se olharmos de perto, perceberemos que o universo gosta de brincar com o improvável. Porque, no fim das contas, o impossível, às vezes, é apenas o possível disfarçado de mistério.